Olá! Oi, Bruna, tudo bom, querida? Oi, Paulo, tudo? E com você? Tudo jóia, tudo bem, maravilha. Ai, Como é que tu tá, guria? Melhorou aí? Tô bem, melhorei. A Que bom. recuperação foi rápida, mas foi um susto, né? Mas tudo certo. Foi que caiu de bicicleta, né, Bruna? Caí de bicicleta. Eu tava com o freio estragado e tava utilizando só com um dos freios. Eu fui descer um morro e vinha um carro, fui tentar frear, o outro Uhum. freio estragou na hora, acabei batendo no carro. Mas, assim, fiz tomografia, vários exames e, assim, foi só um corte mesmo, né? Veio uns 15 pontos na cabeça, Caraca, meu. mas tá tudo bem. Sim. Que bom que não foi nada mais sério, né? O Sim, mundo estando tão louco aí que... é, é mesmo. Então, Paulo, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de poder realizar esse diálogo comigo e te dizer assim que foi uma experiência muito pertinente, importante para mim participar do curso das psicopatologias sociais no Brasil. Principalmente por esse estudo dos fenômenos da massa, da influência da dinâmica supraindividual nas psicopatologias. Uhum. E eu também achei muito interessante como você elencou os 3 registros, né? A utilização de 3 registros para poder falar do psiquismo social através da tradição, né? Que pode ser compreendido através das narrativas mitológicas, da repetição, né, de determinados conteúdos nessas narrativas mitológicas. E Uhum. aí também, no material que você disponibilizou, falou sobre o Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, né? Que eu acho que é um livro muito interessante para poder estudar esses elementos em comum que tem nas narrativas mitológicas. O Carl Jung também, né? Através da teoria do inconsciente coletivo. E aí, segundo pressuposto foi a linguagem, né? E aí a linguagem como uma máxima lacaniana, pois o inconsciente ele se estrutura através da linguagem. E confesso que antes de estudar sobre a psicanálise, eu realmente acreditava que eu era senhora daquilo que eu falava, né? E hoje em dia eu vejo que não, assim, que através da linguagem o inconsciente ele está presente, né, na fala e também é através da linguagem que a tradição ela se fixa e se perpetua no imaginário social. Então a linguagem ela se apresenta como uma chave mestra para poder estudar o inconsciente. E também achei muito interessante você falar do ar dos tempos, né? Como o contexto, análise do contexto sociopolítico. E eu achei interessante que eu estava vendo na revista eletrônica do Caos que você fez uma publicação que sejamos um país de maricas, né? E aí você falou sobre o bolsonarismo Uhum. como uma característica do ar dos nossos tempos, né? Que pode Uhum. ser identificado também frente a determinados discursos que prevalecem frente a outros discursos, né? E aí o bolsonarismo é como uma ideologia dominante de foda-se tudo, né? E aí também uma característica de uma personalidade perversa, né? Porque sente o gozo através do sofrimento do outro e também buenas. É isso e também achei interessante porque você também falou sobre os 2 registros relacionados às psicopatologias, né? As patologias do social
E aí o afeto, né? Pois a linguagem, ela gera afetividade, né? Tem um circuito de afetos que é gerado através da linguagem e a interseccionalidade, né? Que é a intersecção presente nos sistemas de opressão, presente nas psicopatologias. E, enfim, agora acho que eu já falei muito, quero te ouvir. Vamos lá, Bruninha. Pô, tu deu um resumão aí, hein? Que aluna dedicada. Tu deu um resumo do curso todo aí, né? As coisas que a gente mais ou menos navegou, né, Bruna? E, assim, como tu fez uma espécie de resumo, assim, queria fazer um comentário de que eu acho, assim, né, Bruna, que esse tema que a gente tá estudando junto aí, eu diria, né? Porque é uma rede de pessoas que estão interessadas nesse tema. E eu noto, assim, que tem cada vez mais pessoas interessadas nesses temas, né? Porque isso, de alguma maneira, né, Bruna, ressoa, né? Eu acho que quando você para tentar, assim, se colocar num certo distanciamento, né? O Nietzsche falava muito isso, né, Bruna? Sobre essa nossa necessidade de se distanciar dos fenômenos assim para conseguir perceber os detalhes, né? A gente é levado a crer que quando você está no meio do fenômeno, por estar mais próximo dele, você pode sentir na pele. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Especialmente no momento que a gente está discutindo aí local de fala, mas o que o Nietzsche dizia era outra coisa, e não tem nada a ver com isso, mas é sobre um distanciamento em relação ao fenômeno para que você possa perceber macrofenômenos. Por isso que ele chamava, né, Bruno, o filósofo de médico da civilização, né? Então, esse exercício, né, que a gente tenta se propor a fazer filosófico, no caos filosófico, é um pouco nesse sentido, assim, para ver, primeiro e antes de tudo, por que isso ressoa, né? Por que isso ressoa em tantas pessoas, né? Ou seja, qual é o afeto que esse próprio discurso que a gente vem afirmando aqui, né? Olha, existe um conjunto de coisas aí que a gente pode qualificar como da ordem do patológico, né? E por objetivos assim que são bem, a partir de critérios, né, Bruna, que são bem verificáveis, assim, para a gente não cair num transcendentalismo, né? Então, assim, quando a gente vai afirmar que dentro do nosso modelo social, econômico, né, que a gente sabe que nos dá como resultado uma desigualdade abissal, né? Você simplesmente silenciar para os dados que existem e estão aí de que mulheres negras, por exemplo, ganham infinitamente menor que homens brancos, eu vou simplesmente não olhar para isso. Eu posso... Aí, porque se a gente não partir disso, por exemplo, né, mais ou menos como a ideia... A gente está tão embebido no neoliberalismo, né, Bruna? Que vige essa expressão que é: se não mexer no bolso, não funciona. Né? Não mexer no bolso, não funciona. Então, assim, se a gente não olhar para essa questão do bolso primeiro e ver, bom, aqui tem um desequilíbrio, né? E aqui eu parto de uma, sem colocar muito pelo em ovo, assim, mas de uma ideia de que, claro, tem uma longa discussão na tradição filosófica também sobre o normal e patológico, né? Então, fazer essa afirmação do patológico, ela também demanda uma série de hipóteses teóricas, né? De verificar hipóteses teóricas. Mas, de qualquer maneira, assim, uma que vige nas ciências psíquicas é a de desequilíbrio, né? Que é desequilíbrio. Esse conceito de desequilíbrio é uma chave para você começar a tentar falar em patológico. Então, bom, se a gente olha para isso, né? Então, olha para dados. E eu tenho, por exemplo, né, para sustentar a hipótese, por exemplo, de que o racismo é uma psicopatologia, e pego esses dados, por exemplo, de que os negros ganham menos, né? E eu vou já nessa tabela também ver que as mulheres ganham menos, eu já começo a ter dados assim de que, bom, existe um desequilíbrio aí. Existe um desequilíbrio aí. Que não é simplesmente, eu posso morar no melhor bairro e a pessoa não pode morar no melhor bairro. A gente está falando de alimentação, a gente está falando de possibilidades
do básico, né, Bruno? A gente está falando do básico. E aí é uma coisa paradoxal, porque a saúde mental ela está muito longe de ser básica. Né? A saúde mental, as pessoas estão aí na psi, ela está muito longe de ser básica, ainda que já haja preocupações institucionais com isso, mas a gente sabe que essa não é a ocupação primeira, né? Uma das coisas que me levaram a estudar esse tema é, por exemplo, o fato de que o direito, né, que é de onde eu venho, né, Bruna? O direito absolutamente não está preocupado em saber qual é o tipo de afeto social que ele joga a partir das práticas que faz, das suas próprias práticas institucionais, né? Audiência, processo, júri, né? Essa questão está absolutamente inconsciente para os juristas, né? Ou para grande parte deles. Então, estou falando tudo isso assim para mostrar que esse ressoar em várias pessoas, né, Bruna? Eu acho que pega porque existe um certo, como é que posso dizer assim, uma certa intuição das pessoas de que o buraco é mais embaixo, no sentido de que assim, eu não posso só imaginar que fazendo uma terapia, uma psicoterapia individual, eu vá resolver determinadas demandas, porque elas são de outra ordem. Elas são de outra ordem. Né? Então, assim, inclusive isso estabelece uma espécie de limitação da clínica. Né? Até onde vai a clínica? Né? Eu estou estudando psicanálise já há um bom tempo, não me autorizei ainda a atender, né? Enfim, por várias razões, mas entre uma das minhas ocupações é um pouco essa, assim, né, Bruna? Saber, bom, se a clínica tem suas limitações e daqui a pouco ela seja escrava de demandas que são da ordem do social, como é que eu atuo no social? Né? No social. E aqui não se trata de pensar assim, então vamos abrir uma ONG, começar a dar comida. Não posso fazer isso e é óbvio que é legal. Mas, assim, estratégias, né? O Lacan falava, inclusive, em estratégias, em táticas, né? Estratégias para que a gente consiga amenizar o sofrimento. Né? Esse sofrimento que é datável, esse sofrimento que é quantificável. Como é que eu faço isso? Então, claro, a gente olha assim, o Lacan dizia, o inconsciente é o político, o inconsciente é o social. Isso nada mais quer dizer, Bruno, de que a nossa constituição significante, ou seja, a nossa constituição psíquica, ela se dá a partir do outro. Ela se dá a partir do outro. Isso me soa até às vezes meio religioso, assim, né? Quase um dar a outra face. Assim, né? Assim, é meio religioso, porque assim, então, religioso em que sentido eu quero dizer? Que se eu não tiver doses, né, e eu não sei qual é a dose, mas doses mínimas de alteridade, fudeu, entendeu? Fudeu. Doses mínimas de alteridade, no sentido de que assim, cara, eu não posso, sabe? Eu preciso ter limite, eu não posso, o cara lá, o Ricardo, eu não posso tomar um vinho de 30 mil reais, mano. Sabe? Se eu consigo tomar um vinho de 30 mil reais e tá ok, eu não tô sabendo o que tá rolando. E aí eu tô com a minha alteridade. Bom, esse cara tá com a alteridade bloqueada porque o que rola? Que faz ele bloquear a alteridade dele e não perceber que isso é um problemaço. Inclusive para ele. No sentido de que uma hora esse desequilíbrio do vinho de 30 conto vai chegar nele. Sabe, Bruno? Então, assim, é um pouco por aí que esse meu trabalho de pesquisa, eu estou, inclusive agora, assim, tem até o final do ano, dia 20, para ser mais exato, tem que mandar para a editora, porque é isso aí que há uns 3 anos eu venho pensando, né? Eu dou aula de psicologia jurídica, né, lá na Uniavan. Aliás, acho muito legal esse diálogo com vocês aqui, porque nós que estamos interessados, né, Bruna, verdadeiramente no conhecimento, no saber, né, isso transcende, sabe, a Univale, a Uniavan, sabe, pode ter até uma briga marketing aí, mas a gente está interessado em saber. Se tiver gente boa aí na Univale, eu tô aí,
sabe? Quem se interessar, a gente faz evento lá, recebe com alegria. Então, assim, é uma coisa bacana porque a gente meio que escapa disso, né? E soma forças, né? Eu vi que tu falou aí, por exemplo, de Jung. É um cara absolutamente maltratado na academia, entendeu? Um cara absolutamente maltratado na academia, né? Acho que tem críticas que se pode fazer a ele, se deve fazer a ele, né? Assim como tem crítica para qualquer autor, né? Todo mundo que vai estudar está disposto à crítica, né? Que é um pensamento. Eu digo assim, uma teoria é sempre só uma teoria. Né? Uma teoria é sempre só uma teoria. Então ela vai sempre ter pontos obscuros, dilemas mal resolvidos. Isso tem Freud, tem Jung, tem Lacan. Mas eu digo assim, maltratada, porque de fato tem uma obra teórica muito consistente, né? Tem uma pessoa que dedica a vida, né, Bruna, para constituir uma obra teórica, que é o caso desses três pilares, que para mim são os pilares do fenômeno psi, ou das ciências psi, que é Freud, Jung e Lacan, né? Todos os três desenvolveram a sua obra durante toda a vida, literalmente. Durante toda a vida. Então, dizer que não tem nada na obra do cara que possa ser interessante, é uma das coisas que, de alguma maneira, estão colocadas nesse curso que tu fez e no livro que eu estou mandando para a editora agora, é isso, né? O fato de que talvez a gente tenha que pensar em agrupar esses caras muito antes de selecioná-los quando a gente vai discutir fenômeno social e coletivo, que é o caso. Então, assim, quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão do o que e o pós-jungianos estudam, né, de inconsciente cultural, né, inclusive fazendo reflexões assim ligadas à cultura, né, uma espécie de graduação assim, né, fala de cultura, depois fala de sociedades, né, então, para diferenciar inconsciente cultural do inconsciente coletivo, né? Então, é bem pós-jungiano isso, né? Bom, o que essas pessoas têm a nos dizer, por exemplo, quando a gente pensa em cultura brasileira, né? Sabe? E veja como não se exclui, porque eu faço uma análise da tradição, né? Vamos chamar assim dos arquétipos, para usar uma linguagem junguiana, e eu encontro ressonância, né, Bruna, na linguagem, nas expressões populares. Então, observe como que eu estou de alguma maneira, aproximando Jung de Lacan, não fazendo uma conciliação, que talvez sejam inconciliáveis, mas tentando aproveitar de um e de outro o que pode nos ajudar para algo que é da pele, entendeu? Que é do mundo da vida, porque os caras estão sofrendo hoje, agora, nesse momento. Nesse momento, mulher está sendo violentada, negro está sendo desrespeitado, apanhando em alguma vila aí, em algum lugar aí. Sabe? O que tem Jung e Lacan? Cara, tem, porque a gente está fazendo um diagnóstico aqui, cacete, de que, né, se eu olhar a tradição, se eu observar a linguagem, que são dispositivos centrais dessa ciência, se a gente for levar ela a sério, que é a psi, de um modo geral, tá aí a coisa, cara. Bom, então, se o diagnóstico é esse, o que eu tenho que fazer? Que também isso me interessa, né? Beleza, diagnosticou o problema, e aí faz o quê? A gente fez uma aula com o Tim aqui, e eu fiz essa pergunta para ele. Tim, qual é que é o problema do... Porque ele está falando de idolatria, né? Doença da idolatria. Isso fecha com uma luva, né, Bruna, para um dos outros fenômenos que a gente tentou estudar aí, que foi o autoritarismo. Então, bom, o autoritarismo e a razão idolátrica, qual é que é a doença? Diz o Tim, é uma doença do intelecto. É uma doença do intelecto que não é capaz de perceber nada além senão as suas próprias projeções. Tá aí, né? Toda essa galera adoentada do seu próprio intelecto, que idolatrou o Messias, que não sem razão tem o Messias no sobrenome, colocou esse cara. Ou seja, só conseguiram ver ecoar as suas próprias sombras naquele cara. Então, né, o desdém com a universidade, o desdém com a classe artística, o desdém com tudo aquilo que se mostrava diferente de uma espécie de arquétipo do brasileiro bom, né? Que é o homem branco, heterossexual, que usa um terno e gravata. Né? Por isso eu escrevi também, a gravata é a fumaça da canalice, porque a gente vai dizer o quê?
que cara de gravata é boa praça no Brasil? Não. A gente tem uma longa tradição aí que nos mostra como os caras de gravata são corruptos. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que tentar olhar e olhar de maneira mais crua, né, Bruna? Mas já me secou minha boca aí. Sim, sim. E a identificação também, né? Que você comentou no curso sobre o ideal de eu, né? Relacionado à figura paterna, né? E daí nas massas subjugadas, essa relação, né? De o desejo de ser amado por um líder, né? Tem muita relação também com as figuras de autoridade e a ideia de uma única verdade e de excluir tudo aquilo e que seja contrário àquela ideia de verdade, né? Uma verdade universal. E ai, tô um pouco nervosa a primeira live. Não, guria. Não, mas isso que tu falou, Bruna, é interessante, ó. Porque tu lembrou uma coisa importante, eu acho que a gente deve registrar sempre que é possível, que é esse negócio da verdade, né? A gente, né, por conta da nossa tradição ocidental cristã, a gente vem de uma domesticação, eu diria, né? Porque quando a gente pensa em domesticação, a gente pensa em animais. E eu acho também que é da ordem da domesticação, isso que se opera via cristianismo, né? Aí não tem como fugir dele, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho. O artigo aqui é muito preciso para indicar que é um só. O caminho, a verdade e a vida. Não tem plural aqui nessa história. Então a gente foi domesticado assim, né? E a gente está sempre procurando, né? Eu diria assim, uma narrativa hoje. Né? Essa narrativa pode ser religiosa, essa narrativa pode ser política, essa narrativa pode ser econômica, mas a gente está sempre ainda domesticado a se aferrar, né? A aderir a um certo discurso. Né? E aí, claro, esse discurso, às vezes ele é mais dissolvido, assim, mas às vezes ele se encarna numa figura, eu vou dizer assim, uma figura tipo, né? Uma figura tipo. E esse é o herói, né? Estou aí, isso está muito bem colocado no Campbell. Esse é o herói, né? Maradona acabou de morrer, ele também assume essa postura do herói, talvez um herói trágico, né? Mas um herói, a figura do herói, seja trágico, ou seja mais dionisíaco, mais apolíneo, o herói, né? O que interessa aqui nessa psicologia das massas, isso não está no Freud, né? É de que, bom, na medida em que você adere a esse discurso, o líder enunciador desse discurso vai provocar uma relação libidinal, afetuosa com a massa. Então, a massa tende a aderir e a dar uma cegada. É por isso que o Tim fala com muita propriedade que é uma doença do intelecto. Literalmente, você deixa de pensar. Literalmente, você deixa de pensar. Né? Deixa de pensar no sentido de que você, por exemplo, relativiza. Por isso que a linguagem é interessantíssima, né, Bruna? Assim, pensar em termos de linguagem, à la Lacan, assim, à la Lacan, né? É interessante porque você não tem como passar ileso, por exemplo, com uma série de discursos que foram anunciados pelo Bolsonaro. Você diz, não, mas isso ele falou lá 15 anos atrás, quando matar 30 mil. Não, mas ele falou esse negócio aí de merecer estuprada, mas ele estava brincando. Ou seja, quem fala ele estava brincando não entendeu nada sobre o poder performático da linguagem. Ou seja, o que é o poder performático da linguagem? Que a linguagem ela gera coisas no mundo. Né? Isso está lá na filosofia do do Austin. Né? Poder performático, ou seja, ele dizia, bom, tem uma linguagem que eu uso que é só para descrever, o dia hoje está bonito, né? Mas tem a linguagem que o padre fala, então você declara os marido e mulher. Aquilo faz o cara deixar de ser solteiro para ser casado. Isso tem uma série de implicações na vida, né? Nos afetos, no patrimônio, na barari, barará. Então é disso que se trata. Sim, a gente tem que escutar o que esse cara fala. Né? Sim, aí a utilização dos xistes, dos eufemismos, né, numa tentativa de buscar diminuir o peso das palavras, né, das expressões,
E aí eu vejo nisso, né, de, ai, brincadeira. Como assim brincadeira? Mas é nessa tentativa de buscar diminuir o peso das suas palavras. E eu achei interessante também você falar sobre isso da domesticação em relação ao autoritarismo, que me lembrou Platão, né? Que ele falava da divisão entre dividir os que têm chifres daqueles que não têm chifres. Uhum. Né? Nessa relação também, que já começa uma divisão, ou seja, aqueles que não têm chifres seriam os domesticados. Né, os que deveriam ser aceitos socialmente, os que têm chifres seriam aqueles relacionados a rebeliões e que deveriam ser afastados do meio social. Né? E eu achei interessante que o professor Shir falou sobre despertar do sono dogmático, sobre os momentos de despertar do sono dogmático. Realmente. E eu acho muito interessante, vejo que através mesmo do estudo da linguagem, das expressões populares, e assim, diversas expressões que nós dialogamos, né, que você dialogou no curso, eu não sabia a raiz dessas expressões, como, por exemplo, rodar a baiana, né, Santo do Paoco. Então, a importância de estudar a raiz das expressões, né, para poder também... porque muitas vezes a nossa fala, e realmente, né, tá permeada por um inconsciente também no sentido de não saber de onde vem aquela expressão, aquela fala, simplesmente reproduzir a partir de um automatismo, né, da linguagem também. Sim. Sim, né, Bruno? Então, assim, quando a gente olha para, por exemplo, esse torcer de nariz que existe, né? Quando as pessoas acham que a gente está politizando a linguagem, né? E que isso é coisa de gente chata, né? A gente tem que explicar, eu acho, né? Para quem tiver paciência, o quanto a linguagem é performática. Mas não exatamente porque eu possa ferir alguém ou ser ofensivo quando eu digo denegrir, por exemplo, né? Porque a gente sabe que denegrir é uma palavra que justamente é um exemplo disso que tu usou, né? Tem um sentido, né? E uma implicação que se dá a partir dela. Mas o fato é que, ao levantar essa discussão, né, o simples fato de ter essa tensão hoje, ela por si só já é muito saudável, né? No sentido de que algo que não era problematizado passou a ser problematizado. Aí, bom, claro que vai sempre ter a galera que vai dizer assim, deixa assim. Sempre houve e sempre haverá. A galera, deixa assim. Qual é o problema? A gente tá só brincando. Só que aí, se a gente estuda psicanálise, a gente diz, opa, se está brincando, há algo de inconsciente aí. Há algo de inconsciente aí. Né? Então, eu não posso imaginar que se trata só de uma brincadeira. É justamente na brincadeira que eu consigo conhecer o lado mais obscuro, né? Que permeia o nosso tecido social, que constitui, eu diria, o nosso tecido social. Bom, tem exatamente um inconsciente social? Não sei, talvez a gente tenha que inventar isso até para fins didáticos, né, Bruno? Mas assim, claro que não tem inconsciente. Assim como não tem inconsciente em si, né? A gente não sabe onde está. Bom, e aí o cara vem e diz magistralmente, olha, está em lugar nenhum mesmo, ele está na narrativa. Os psicanalistas não gostam muito dessa palavra narrativa, mas nada mais é, de fato, do que uma narrativa que se faz via linguagem. Né? Então é ali que eu consigo ter as pistas necessárias para... E aí, é por isso que eu tenho que analisar o discurso, né, tanto do líder, né, para voltar ao início do tua pergunta aí, né, Bruna? Né? Então, esse líder enuncia, não é só a voz dele que está ali. Por isso, o Tim, na aula, disse assim, claro, esse é o sentido, o Bolsonaro não existe. O Bolsonaro em si não existe, ele é um lugar vazio e a voz dele é uma voz de todos. Ele é aquilo que ele prega, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que dar muita atenção para esse tipo de coisa, né? E observar, por exemplo, como que a gente não teve debate, né, Bruno? Mas o debate não muda nada. Mas
tudo bem, não me interessa se o debate muda alguma coisa, me interessa o fato social de que nós tivemos um presidente eleito que não foi aos debates. O único que não foi aos debates é o que ganhou. Isso, para mim, assim, é um sintomão. Isso é um sintomão. A gente está falando de psicologia social. Ou seja, eu nem quero escutar. Eu nem preciso escutar para saber que é esse. Como assim? Então, percebe? Se há uma negação, se não generalizada, de uma boa fatia que você quer estar interessado em ouvir, dizer assim, não, ainda que ele não fale nada, é ele. Como assim, cara pálido? Como assim, cara pálido? Então, percebe? Aquilo que o Tim fala é magistral também, porque ele diz assim, é o eco, é a ressonância das minhas próprias projeções. Isso basta. Então, eu me sinto refletido ali, basta. Então, isso para mim é extremamente, não só patológico, né, como psicopatológico. Sim, e é também nessa figura essa associação com a figura paterna de também uma forma de anular as suas vontades através da vontade do outro, né? Então, o outro decide o que vai fazer, porque também é uma forma, uma certa anulação do sujeito, não? Essa escolha, assim, como para não se sentir desamparado. Então, o outro escolhe tudo por mim, o outro toma as decisões e tudo que ele fizer tá certo, independente do que ele está fazendo. Eu vejo um pouco desse movimento nas massas subjugadas, mas não quero saber. Claro, né, Bruna? E tem um outro fator aí que é importante também, que é o fato do certo, vou chamar aqui de hipnotismo, mas é metafórico. Um certo hipnotismo, né? Que daí nós estamos sendo conduzidos, que é por conta da força daquilo que a gente chamou no curso de neoliberalismo. Né? Neoliberalismo e consumismo, de alguma maneira. Então, essa ideia de que você tem que entrar nessa centrífuga de que é necessário consumir, né? E você está às voltas com se dar bem na carreira, em subir na empresa, ou em arrumar um emprego, ou em como é que eu vou pagar o boleto. Claro, né? Isso faz, por exemplo, com que hoje a gente tenha 30% de pessoas que não vão votar. Não vão votar. Entendeu? Nem estou dizendo que está errado. Eu tenho pensado numa ideia bem utópica, assim, né? Tipo, tem que ser bem sonhador para achar que essa ideia é válida. Mas a ideia de que bom, se 30% das pessoas não vão votar e outros 30% elegem um cara como Bolsonaro, nós estamos literalmente fodidos. Assim, a gente precisa pensar, né, em maneiras de dar alguns esclarecimentos, né, Bruno? Sabe? Aí eu sou extremamente brisolista nesse sentido, assim, aí é um clichê o negócio da educação, mas não é assim, educação. Vamos fazer escola, vamos construir escola, A questão não é construir a escola física, não? A questão é que eu tenho professores de baixíssima qualidade também, né, Bruno? Sabe? E por razões óbvias, os caras ganham mal pra caralho, entendeu? A condição hoje dos professores no Brasil é lamentável. É de chorar. Assim. Então, assim, não tem como eu pensar que eu vou ter esse quadro alterado, né, na medida em que o cara está, primeiro, não tem uma educação péssima, né, e tem que estar às voltas, por isso que eu falei hipnotizado, com o mercado, né, com o juro que ele está pagando no banco, com um emprego que não vem, ou com um emprego que é precário, ou com as metas absurdas que ele é submetido numa grande empresa. Né, os grandes sistemas de controle. Eu estou lendo aqui, Bruno, eu quero indicar, esse livro é pós-curso, me foi indicado pelo Alisson Mascaro. Tá? Eu estou lendo esse livro aqui, estou achando fenomenal. Chama-se Realismo Capitalista, de um inglês chamado Mark Fisher. E, enfim, ele de alguma maneira detalha melhor isso, que é as implicações tanto da burocracia, né, quanto as implicações na saúde mental.
né? Disso que ele chama de realismo capitalista. Então, ou seja, a burocracia como uma espécie de engessamento, né, que se faz dentro do meio empresarial, por exemplo, né, você tem que marcar tantos pontos. Por exemplo, eu advogava contra bancos quando eu era advogado, né, Bruna? E tu pega um banco Itaú da vida, por exemplo, eles têm lá todo chamado, como é que chama lá? É o Plano Agir, né? Que é uma metodologia de pontuação que cada funcionário do Banco Itaú tem para aferir uma série de coisas, desde a PLR do cara semestral, se vai ganhar mais ou menos, ou se não vai ganhar, a partir dessas criteriologias, ou as promoções. Então, o cara, por exemplo, e lá tem, sei lá, 60 critérios, desde a vestimenta do cara até a pontuação do cara no papel da aposentadoria, entendeu? Se ele tem algum atraso, barari, barará, barará, sei lá, se ele está perfumado ou não, não sei, estou inventando. Mas 32 critérios. Então o cara, tipo assim, sabe? Eu fico imaginando esse cara, ele senta e ele, meu Deus, eu preciso agora, sabe? Uma máquina. A burocracia transformando o homem em máquina, o sujeito em máquina. Né? E que implicação essa burocratização, né? Que é um sistema que visa ser hipervigilante, de modo a literalmente não frouxar a corda no pescoço. Eu tinha cliente meu lá que os caras diziam, Paulo, o cara me ligava 5 vezes por dia. Ele passava na minha baia, batia no vidro lá, toque, toque. E aí, fulano, como é que tá a previdência? Eles vendiam previdência para os velhinhos, enganavam os velhinhos. Eles tinham que vender seguro de carro, seguro de vida. Porque o banco pobrezinho fatura só 25 bilhões por ano. 25 bilhões de lucro, Bruna. Lucro. Certo? Lucro é o que sobra depois que tu paga todas as despesas. Banco Itaú, o último que está no livro, o último dado é esse. Esse é 2019, 25 bilhões de lucro ano, que vai para 6 famílias. Então, se está tudo bem isso, né? E se eu tenho a negra lá da periferia, né? As tantas Carolinas de Jesus, né, Bruno? Carolina de Jesus, que aliás comecei a ler esse livro que eu não tinha lido ainda. É um livro também, fica a indicação aí para quem está nos ouvindo, que é um livro de uma moradora da favela paulista lá, né? Conta as agruras da fome, da condição precária de vida, enfim, as tantas Carolinas de Jesus que tem que sustentar, por exemplo, isso, os 25 bilhões que o Itaú lucra, né? O carinha que toma o vinho de 30 mil reais que a gente falou antes. Se a gente olha para esse, não vê problema nenhum, né? Das duas, uma, ou a gente literalmente enlouqueceu, ou a gente está muito inconsciente, né? A minha aposta é que nós estejamos só inconscientes. Bruna, tô precisando mijar. Tu quer, não sei quanto tempo falta aí, Bruninha, mas eu acho que Faltam 20 minutos. tá. Quer seguir? Me espera? Espero, claro. Tá, então segura aí.
Eu, Bruna. E nessa tua fala, eu pensei muito sobre a questão da autoexploração também, né? E achei interessante até uma publicação no Caos Filosófico esses dias, aquilo estude enquanto eles trabalham, né? Uhum. E aí hoje a gente vê assim, um número alto de sofrimento advindo do trabalho, né? Das relações trabalhistas cada vez mais precárias e de uma ideia de uma liberdade que não existe, né? Mas essa liberdade ela é utilizada pelo neoliberalismo para que produza mais, né? E também o medo também como um afeto dominante, né? Para que haja mais produção. Sim. Sim, né, Bruna? Isso também foi... Acho que não sei se deu tempo da gente falar no curso, mas eu falo nas minhas aulas, tento falar nas minhas aulas de psicologia jurídica, né? Sobre como, né? Porque, claro, daí lá eu estou falando só de direito, especificamente dos fenômenos jurídicos, né? Mas como, por exemplo, esse afeto. Então, bom, se a gente concorda com a ideia de que, né? Isso que me fala é o Sartre, né? De que o que faz as sociedades se amalgamarem, ou seja, em outras palavras, as sociedades funcionarem, não são as normas que são elaboradas para que essas sociedades funcionem, mas sim os afetos que circulam nessas sociedades. Então, ou seja, o elemento que dá coesão social, que faz a coisa funcionar, não é as leis que estão no Código Penal, no Código Civil, e sim os afetos. E aí, a partir, eu faço essa construção com os alunos lá, e daí eu tento colocar eles a pensar, porque é bem simples, né? E dizer assim, bom, e aí, galera, agora me digam quais são os afetos evocados nas práticas judiciárias tradicionais. Né? Aí não precisa nem conhecer direito, basta ter visto os filmes de Hollywood, né? Mas aquela, claro que tem muita... primeiro que o sistema é diferente, e lá tem a coisa do cinematográfica, assim, né? Aquele sensacionalismo muitas vezes, mas fato é que não difere no ponto de que a gente está falando ali de tarefa, de uma prática, né, Bruna? Conflitiva, revanchista, burocrática ao extremo, que a gente falou antes de burocracia, né? Rivalizadora, né? Patriarcal, né? Basta ver a quantidade de ministras que nós temos em relação aos ministros do STF ao longo, não só agora, mas de toda a nossa história. Então, é isso. Patriarcalismo, dogmatismo, por isso que o Tim falava de sono dogmático, né? Eu estava vendo aí, aliás, também indico, tem um documentário bem bacana, assim, sobre a Segunda Guerra no Netflix rolando, Bruna, que chama, acho que é a Segunda Guerra a cores. O legal é o a cores, né? Porque as imagens eram todas preto e branco e tal. Então agora já tem tecnologia para fazer isso, que é ótimo, né? Enfim, e aí eu tava olhando aquilo, cara, assim, ó, só aparece homem. Você precisa, aquela coisa de fazer legal, saber os detalhes lá de Pearl Harbor, e como é que foi, como é que não foi, mas se eu paro para olhar e faço a seguinte análise, assim, tá, deixa eu ver aqui, primeiro, fenômeno talvez um dos mais horrorosos da nossa história humana recente. Né? Não tem 100 anos. Não tem 100 anos. Tem cara com piscina com suástica nazista, cara com suástica nazista tatuada do braço hoje, em 2020. Então, não tem 100 anos. E aí eu olho para isso como o pior evento da humanidade e paro para olhar esse documentário e dizer assim, eu vou anotar agora quantos segundos, dentro dos tantos minutos de todas as coisas, de todos os episódios, quantos aparecem mulheres. A gente sabe qual é o resultado. Então, e aí, eu vou deixar que isso, então, continue. Os caras chegaram a isso. Eles foram capazes disso. Né? E aí tem que ler também um livro que eu li esse ano aqui, que foi fenomenal, que foi É Isto um Homem, que eu não tinha lido ainda, do Primo Levi. Tem que ler, olha, leiam qualquer... De todos esses que eu falei até agora, deixem para trás e peguem esse. É Isto um Homem. Primo Levi. Para você ver aonde que chegou
o patriarcado no seu excesso. Aqui foi capaz o patriarcado. E tudo isso, Bruna, que decorre dele, né? Porque se a gente pensar em sistema disciplinar, isso é Foucaultiano, mas em sistema disciplinar de um campo de concentração, e esse sistema disciplinar que de alguma maneira se introjetou em nós, né? Porque agora a gente é panóptico de si mesmo, né? Eu sou empresário de mim mesmo, então eu me cobro, eu me culpo, e eu, né? Aí a coisa está onde está, né? No sentido de que a gente tem, né, nesse livro do Mark Fisher, ele fala assim, a depressão agora não lembro o percentual ali, mas é 30% das coisas que são tratadas lá, né, na Inglaterra. Mas aqui também, né, você pega afastamento hoje pelo INSS, aí, o índice de gente com depressão aí é altíssimo, né? Com os bancários que eu trabalhava, Bruna, era altíssimo. Eu não foi nenhuma, nem duas, assim, claro que não era a regra, mas de pessoas, né, muito mais, assim, a gente costuma dizer marmanjo e senhoras, né, de muita idade, chorando, né? E eu estava lá como advogado, não como psicanalista, né? O cara chorando na minha frente, assim, porque, sabe, situações bem complicadas, né? Porque é aquela coisa, você tem que transformar algo que não é máquina em máquina. Né? E não funciona porque você adoece, né? Só que como é possível descartar, porque eu tenho peça de reposição, né? Eu inclusive uso a peça de reposição como ameaça, então não era incomum eu ouvir, por exemplo, os caras faziam reunião e diziam, olha, tá cheio de gente querendo estar no teu lugar aí, inclusive porque eles ganhavam bem, né? Tipo assim, bem, eu digo dentro considerando um salário mínimo, o cara ganhar 2, ganhava bem, ganhar 3, ganhava bem. Né? Alguns ganhavam bem mais. Então, né, e o cara tá lá com certo status, né, tá bem vestido dentro de uma agência bancária, não tá no sol, tem ar-condicionado, tá lá. Então, assim, tu não vai trabalhar, tu não vai vender esse negócio, tá cheio de gente para entrar no teu lugar. Esse era o discurso dos caras. Né? Então, essa descartabilidade, né, também ela é perniciosa para o psiquismo do sujeito. Necropolítica também, né? Entra nessa... Claro. De alguma maneira, eu deixo morrer, né? Sim, deixar morrer aquilo que não produz, né? Tudo que não produz, deixa morrer. Isso é da biopolítica, né? Digamos assim, a antítese da biopolítica, nesse sentido. Né? Então, assim, como os corpos estão envolvidos aí, né? Como os corpos é que são literalmente a massa de manobra, né? E daí, talvez, dessa manipulação dos corpos é que eu destrua o psíquico. Óbvio que é isso, né? Óbvio que é isso. Óbvio que isso tem relação, eu não posso deixar de ver isso quando... Por isso que eu digo assim, qual é o limite da clínica, né? A clínica é maravilhosa, mas assim, ela tem coisas ali que a extravasam, né, Bruno? Com certeza. Show! E aí, já acabou a faculdade? O semestre, não? Não. Ainda tem alguns trabalhos para entregar esse semestre, mas eu já concluí os estágios, né? Até era algo que eu estava pensando em comentar, porque já faz em 2 semestres que eu tô fazendo estágio na clínica, e é algo muito perceptível, assim, que os problemas que as pessoas trazem, eles estão relacionados ao contexto social. E tem muitas coisas que vão além daquele espaço, né? Então, realmente, é necessário essa articulação com o social, né? Não tem, muitas coisas vão além da clínica, né? Da psicologia individual, do atendimento individual. Sim, sem dúvida, Bruno. E é legal porque eu não sei como é que é acho que é do centro acadêmico, né? Aqui o nosso Univale Capsi. É legal vocês estarem de alguma maneira também atentos a isso, né? Eu não sei como é que é a grade de vocês, assim, mas em geral não se dá muita ênfase para psicologia social
dentro das grades curriculares da Psi, pelo que eu tenho visto, assim, né? Tem uma, duas disciplinas ao longo de 4, 5 anos, então eu acho pouco, né? Porque tem muita coisa aí que a gente penso eu, esquece quando olha só para... Né? A gente tem um olhar muito ainda individualista, no sentido de olhar para o sujeito em si, seus dramas e tal, né? Então eu acho que isso compromete um pouco, assim, até a compreensão, né, Bruna? Até a compreensão das coisas, né? Então, assim, na medida que se espalha, por exemplo, isso é mais um elemento, talvez, né, de crítica que a gente pode usar quando a gente tem tão espalhado aí, por exemplo, essa preocupante erva daninha aí desse discurso dos coaches, né? Sim. Eu digo erva daninha mesmo, assim, porque o coach não nem é só o coach, eu vou te dizer, sabe? É a psicologia, sabe? A minha mãe foi sempre a louca dos psicólogos, assim, sabe? Então eu desde muito pequeno, assim, eu faço terapia com um psicólogo. E, cara, só hoje estudando psicanálise, assim, é que eu fui me dar conta do quanto tempo eu perdi, do quanto trabalhos mal feitos me fizeram mal, retardaram alguns processos meus, sabe? Não tô querendo dizer que a psicanálise não tem problemas, mas, assim, para mim, tudo que despreza o inconsciente, né, as chamadas psicologias do ego, então tudo que despreza o inconsciente, seja alguém que quer fazer o coach ou um psicólogo que, né, acredita que o inconsciente não faça parte da jogada, e não só não faça parte, mas não faça parte fundamental, a gente vê que a gente tem muito a andar ainda, né, cara? Muito a andar, assim, porque, bom, se o cara não tá nem ouvindo o inconsciente do sujeito que tá ali, que dirá algo próximo do social, né? Então, tá. Mas não, eu vou te dizer aqui, olha, eu vi de novo, esses dias me voltou aí, esses programas esses coach de empresa, eu acho que só tinha homens, né? Aí o cara, tipo, o treinador tava instigando um carinha lá que tava em pé numa cadeira, né, Bruno? Dizendo, não, quando alguém lhe afrontar, você tem que dar um grito. Grita! Daí todo mundo, 500 pessoas. Tipo, se tu olhar aquilo e assim, meio tirar o som, aquilo em uma igreja evangélica é mais ou menos a mesma coisa. Você dizer que... ou seja, todas as tentativas terapêuticas que desprezam o inconsciente, para mim, são extremamente limitadas e limitadoras. Então, sabe? Acho que tem que ficar esse recado aí para vocês, estudantes de psicologia. E algo que, assim, que me incomoda também é que eu percebo cada vez mais uma segmentação dos sintomas, uma hiperindividualização, por exemplo, através do DSM, né? Desde o DSM-3, DSM-4, DSM-5, cada vez segmentando mais os sintomas. E aí, algo que eu acho muito interessante, que eu quero até pontuar, porque eu vi que você está fazendo pós-doutorado na USP, né? Que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Foi algo assim que assisti aos vídeos do Christian Dunker, ler os materiais dele, do Vladimir, do Nelson, que são pessoas assim que eu acho importante de citar, porque são estudiosos que estão envolvidos nesse estudo das psicopatologias, das patologias sociais brasileiras, né? E aí o envolvimento da interdisciplinariedade, né? Que eu vejo assim como uma renovação da psicanálise também, de poder incluir os teóricos, os autores da teoria social, da filosofia, para poder estudar o sofrimento através do mal-estar, né? O sofrimento, o sintoma, de uma visão mais multifatorial, né? E não tão segmentada. Sim, Bruno. Eles lá, assim, foi uma grata surpresa, porque eu vinha já estudando essas coisas, assim, né? Assim, muito por interesse mesmo, curiosidade e tal. E daqui a pouco eu me deparei com um livro, né, fazendo pesquisa na internet, com um livro chamado Patologias do Social.
né, que já existia, eu não sabia, e aí a partir desse livro eu conheci o LatesFIP, fiquei sabendo do LatesFIP, né, esse laboratório de ciências humanas coordenado pelos professores fenomenais, né, o Dunker, o Nelson e o Vladimir Sapatri. E aí, enfim, desde lá comecei a me aproximar, né? Então, eu vinha do direito e já estava estudando psicanálise, né? Parei de advogar, assim, e literalmente a psicanálise me cooptou, assim, porque eu, né, psicanálise e esse estudo, né? Porque dentro da psicologia jurídica, né, o que eu encontrava, né, Bruna? Por isso que eu já faz 3 anos aqui que faço um livro e vou escrevendo, refazendo, porque pegar quase todos não, todos os livros de psicologia para o direito hoje, eles são livros para psicólogos. Né? Assim, são livros para as disciplinas de psicologia jurídica da psicologia, aí de vocês, e não do direito. Então eu disse, cara, por que eu preciso ensinar para o meu aluno de direito qual é o prazo, como é que é a perícia psicológica, como é que ele constata aquele transtorno? O cara não vai fazer isso. O cara não vai fazer isso. A hora que tiver que fazer isso, vai chamar quem? Um psicólogo. Então, e aí, a partir disso, a pergunta é, o que um cara do direito precisa saber? E não o cara do direito, mas o que o direito precisa saber da psicologia? Então, eu venho nesse trabalho aí há 10 anos já, né, Bruno? Tentando responder essa pergunta. O que um cara do direito precisa saber de psicologia? E aí, porra, isso aí abre um leque imenso, assim, né? Porque esse negócio de psicopatologia social também vem daí, né? Bom, como que o direito pode ajudar, né? Se eu consigo fazer esse diagnóstico, como é que o direito ajuda a isso? De que maneira? Bom, só o juiz dando sentença, ou eu pensando em um outro método, né? Ou pensando em outras experiências, né? Para curar autoritarismo, como é que faz? Coloca o Brasil no divã e vamos... Não. Eu tenho que pensar numa comissão de conciliação, tenho que fazer as pessoas irem lá falar. Né? A África do Sul tem um exemplo fenomenal disso. Né? Aqui no Brasil se fez também, né? Super criticado, né? Que foi das coisas boas do PT, né? Entre outras tantas. Mas assim, né? O que fazer? O que fazer? Né? Então eu acho que essa pergunta assim que passou a ser colocada, né? E isso tudo que me levou lá à USP, né? Então hoje, por exemplo, a gente está fazendo, engraçado, começou de uma maneira, faz 2 anos assim que eu estou conversando com o Nelson e eu formalizei agora a papelada, porque nós estava pensando junto como é que vai ser, né? De que maneira o pensamento dele lá ia se encaixar no meu, para quê? E agora a gente chegou num projeto que é muito legal, tu falou em interdisciplinariedade aí, né? Mas é um grupo, assim, que eu fiquei muito feliz e honrado de participar, lá do Nelson, que está ligado a um projeto na França sobre violência de gênero, né? Então, tem galera lá de todas as áreas, assim, desde a publicidade, da filosofia, tal, e a gente vai cada um fazer a sua pesquisa, mas dentro desse guarda-chuva, né? Então, o trabalho desses caras é fenomenal. Eu sou fãzaço deles, assim. Né? E tem muita coisa boa para ler. Né? Eu sei que tu já leu o livro do Christian, né? Tem o livro Patologias do Social deles, né? Que vai por outro lugar também em relação ao nosso percurso aqui, né, Bruna? Do curso Caos. Mas que tem textos, eu nem li todos ainda, mas tem textos interessantíssimos ali. Né? Eles têm o Dunker, especialmente nessa ideia que a gente já conversou também sobre a psicologia, que ali, de alguma maneira, está a semente do trabalho deles que está por sair agora, que é o sobre neoliberalismo, né? Aquela ideia do Dunker de que ele olha para o condomínio e vê ali talvez uma doença, né? Qual é essa doença social? A doença é meu aqui, mas qual é essa patologia, né, do Brasil entre muros? O que está colocado aí, né? Esse distanciamento, esse não querer saber, né? Que também é um não querer saber do debate lá. Né? Veja como tem ligação essas coisas, né? Não interessa muito o que ele fala, porque quem estava dentro dos muros é que, sobretudo, votou em Bolsonaro. Sim. Então, vê como essas coisas... É um campo legal, né, Bruna? Porque a gente consegue... Eu sou um cara, assim, que eu fico entediado se eu tenho que estudar a mesma coisa sempre. Então, eu gostei disso porque eu vou para lá e para cá, e para lá e para cá, não termino nada nunca. Então, desbaratinado.
Ai, Paulo, então já são 7 horas. Eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição. Muito bom te ouvir, poder aprender com você. E, Buenos, é isso. Quero desejar uma boa noite. E muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, querida. Eu vou mandar um beijo aqui. Eu vi agora a galera, a Amanda, querida, o Júnior aí. Enfim, eu vou esquecendo, mas eu estou passando o dedo aqui. A Estael também estava conosco no curso lá, né? Enfim, a galera aí que entrou também. Depois vai ficar gravado, a gente lança lá no Caos, para quem quiser ver depois, tá? Beijo, querida. Obrigado. Beijo. Melhoras plenas aí para ti. Cuide do Covid. Tá E bom. vamos falando. Obrigada a todos que participaram também. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, agora como salva a live?